Feliz sábado, igreja. É muito bom estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria de começar dando uma calorosa boas-vindas a todas as pessoas que estão nos visitando hoje. Que vocês possam sentir aqui o amor de Jesus por vocês. Que vocês possam sair daqui preenchidos pelo poder do Espírito Santo. E também aqueles que estão nos assistindo, que vocês hoje também aqui possam ter um encontro com Deus. Eu gostaria de começar esse sermão orando com vocês. Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus. Querido Deus, querido Jesus e querido Espírito Santo, a tua igreja, Pai, neste momento ora a Ti. Depois de louvores tão lindos que nós cantamos, reconhecendo que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda a adoração. E neste momento, Pai, através deste sermão, eu quero, ó Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui nessa igreja. Que cada pessoa que está aqui, ó Pai, eles possam ser impactados pela Tua palavra. Para isso, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito, Ele possa ir à frente das minhas palavras e possa tocar profundamente os nossos corações, para que todos nós possamos nos voltar para o Senhor, esquecer da nossa vida, esquecer dos nossos problemas, mas entender a preciosidade que é estar na Tua presença. Conduza tudo, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja à frente. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar esse sermão com uma indagação. Geralmente, eu gosto de refletir e aí Deus ele vai falando com a gente sobre esta indagação. E a indagação que eu trouxe hoje para vocês é que eu gostaria que vocês pensassem comigo, como que Deus ele nos vê? Vocês já pararam para pensar isso? Como que Deus enxerga a gente no nosso dia a dia, no meio das coisas que a gente tem feito na nossa vida, na nossa rotina? Como que Deus ele tem enxergado você no meio de tantas coisas que você tem feito na sua vida? Como que Deus ele viu, por exemplo, Jonas, aquele profeta fujão que Deus queria que ele seguisse numa direção, mas Jonas não queria. Jonas queria fazer outras coisas. Como que Deus enxergou a Jonas naquela circunstância, naquele momento? Como, por exemplo, que Deus viu a Jó que sofreu tanto nessa terra, que passou por tantas coisas difíceis. Como que Deus via ele, a dor dele, o que ele estava passando? Como que Deus nos vê? E eu gostaria de começar esse sermão com uma reflexão de que nós possamos pensar como que Deus viu um povo, como que Deus viu o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés, ele foi chamado por Deus, ele recebeu um chamado para que o povo de Israel pudesse ser libertado do Egito. Mas o fato do povo ser libertado do Egito, essa transição, né, deles ali de escravos para libertos e indo rumo a Canaã celestial, isso não foi algo muito simples que aconteceu. Não foi simples. A Bíblia, ela relata para a gente, mas eu gostaria que eu e você aqui hoje víssemos nas entrelinhas o que aconteceu ali. Dentre tantas coisas que aconteceram, Deus, ele teve que ter muita paciência com o povo de Israel. Muita paciência. A primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual Deus teve que ter paciência é porque ele precisava ter paciência para que aquelas pessoas aceitassem ser retiradas do Egito. Elas não queriam sair dali. E o segundo motivo
é porque Deus, ele precisava ter a paciência para que aquelas pessoas pudessem acreditar que ele era Deus, que ele era o Deus dos seus antepassados. E a gente conhece a história da Bíblia. A Bíblia conta que aquelas pessoas, elas conseguiram sair do Egito e foram no deserto rumo a Canaã celestial, não, rumo a Canaã terrestre. E ali no deserto eram muitas pessoas. Era uma multidão que para nós é incontável, mas eram muitas pessoas que saíram do Egito. Mas ali existiam vários tipos de pessoas. Ali existiam pessoas que saíram do Egito confundidas pelos falsos ensinos que existiam ali. A maioria daquelas pessoas tinham uma ideia muito rasa sobre quem era Deus. E muitas dessas pessoas também eram pessoas corrompidas pelo paganismo. Mas eu apresento a vocês, este é que era o povo de Deus. Mas eu gostaria que você se imaginasse ali no meio do povo de Israel no Egito. Você todos os dias vendo uma coluna de nuvem cobrindo a sua cabeça para que você não sentisse calor. Uma coluna de fogo ao seu redor para que você não precisasse sentir frio. O maná todos os dias caindo na porta da sua tenda. Mas Ellen White, ela fala que ainda assim, aquelas pessoas, elas não estavam entendendo direito quem Deus era. E Deus, diante de toda aquela situação, em sua infinita sabedoria e novamente em sua infinita paciência, ele conversa com Moisés. E ele vai dizer para Moisés o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 25 e no verso 8. E Deus, ele fala para Moisés o seguinte: Moisés, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Eu gostaria que hoje, aqui neste culto, vocês entendessem o porquê, qual foi o motivo pelo qual Deus deu um santuário para o povo de Israel. Deus, ele tinha um povo que não o conhecia, um povo que não sabia quem ele era. E Ellen White, ela comenta esse texto, falando exatamente o motivo pelo qual Deus deu o santuário para o povo de Israel. E ela diz assim: condoendo-se de sua fraqueza, Deus, ele lhes deu um símbolo de sua presença. E me farão um santuário, disse ele, e habitarei no meio deles. Este é o motivo pelo qual Deus deu um santuário para o povo de Israel. Por causa da fraqueza do ser humano, foi preciso que Deus desse o santuário para a humanidade. E isso mostra para mim e para você que Deus, ele consegue olhar para a gente e ele consegue ver muito além daquilo que eu vejo quando eu olho para você. Deus, ele consegue olhar para a gente e ele consegue ver a nossa fraqueza. Deus, ele olha para a gente e ele consegue ver exatamente o que falta para que você tenha um encontro com ele. E entendendo Deus, que aqueles israelitas, eles eram pedras brutas, Deus dá o santuário para o seu povo. E eu gostaria de dizer para vocês que, infelizmente, sempre foi plano de Satanás que nós tivéssemos uma ideia rasa sobre Deus. Sempre foi plano dele que nós tivéssemos uma ideia deturpada sobre quem Deus é. Isso faz parte do plano. Mas eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um livro que talvez a maioria aqui já leu, que é este livro aqui. Eu juro que está ligado. Esse livro, A História de Furaha. Alguém já leu esse livro aqui?
Esse livro, para quem ainda não leu, eu recomendo que leia. É um livro muito tranquilo, bem fininho, da Casa Publicadora Brasileira. E este livro, ele conta um pouco sobre uma família que estava passando por uma situação tão difícil, mas tão difícil, tendo seu bebê condenado à morte, justamente porque eles tinham uma ideia deturpada sobre Deus. Eles não entendiam direito quem Deus era. E na história desse livro conta que essa família, ela teve um bebê, este casal, mas este bebê nasceu uma menina. E dentro daquela tribo que eles viviam, africana, eles entendiam que se o primeiro filho de um casal nascesse uma menina, e mais, se os dentinhos dessa criança nascessem na parte de cima, toda aquela aldeia estava sendo amaldiçoada pelos deuses. Aquilo significava um desagrado para os deuses. Aquilo causava a ira dos deuses. E aquela criança, ela precisava ser sacrificada. E essa família enfrentou muitas situações difíceis, até o momento que eles entenderam realmente quem Deus era. E eles foram libertados daquela situação. Mas Satanás, ele tem usado essas artimanhas, não só nessa história, vocês sabem, para que pessoas, para que famílias, ou até mesmo nações inteiras, tenham uma ideia rasa sobre Deus, ou tenham uma ideia deturpada sobre quem Deus é. Mas eu gostaria que hoje, vocês que vieram aqui, entendessem que Deus, ele usa métodos para que nós possamos o conhecer. Deus, ele tem formas que estão descritas na Bíblia para que nós possamos conhecê-lo. E o santuário que nós falamos aqui, o santuário, ele vem como um ponto de encontro que nós podemos ter com Deus. Isso mostra para mim que nós conhecermos a Deus vai muito além do que muitas coisas que a gente acha ser conhecer a Deus. Nós precisamos nos voltar para os ensinamentos que a Bíblia deixou para a gente e exatamente para os métodos de Deus para que nós possamos o conhecer. E aqui eu trouxe um texto que ele fala exatamente porque Deus quer nos conhecer. Deus, ele quer se tornar o nosso Deus pessoal. E aqui está escrito, por meio de Jesus Cristo, não um perfume que você passa para vir para a igreja. Não algo intangível, mas um Deus pessoal criou o homem e dotou-o de inteligência e poder. O Senhor é um Deus vivo e pessoal. Um Salvador vivo e pessoal que veio ao nosso mundo a fim de tornar sem efeito as enganosas contorções e os sinuosos movimentos de Satanás. Eu gostaria que vocês entendessem duas coisas que estão neste texto. A primeira delas é que a nossa única esperança contra as armadilhas de Satanás está em conhecer a Jesus. Se você vive uma vida sem buscar conhecer a Jesus, você tem aberto espaço para que Satanás atue na sua vida. A nossa única esperança contra as armadilhas de Satanás está em conhecer a Jesus. E o segundo ponto que eu gostaria que vocês entendessem deste texto é que ter o Senhor como um Deus vivo e um Deus pessoal é algo que nós encontramos no santuário. O santuário como um local de encontro com esse Deus vivo e pessoal. Mas eu gostaria que vocês mesmos refletissem sobre isso, não somente eu. O que tem no santuário que faz ele esse local de encontro? O que tem ali que faz ele esse local onde eu posso me encontrar com um Deus vivo, com um Deus pessoal, que quer se encontrar comigo? Alguém quer falar? O que tem no santuário, nos utensílios do santuário? A presença de Deus. Mas e os utensílios que tem ali? O que tem dentro do santuário? A arca. Eu vou falar da arca daqui a pouco, do propiciatório. Mas os outros utensílios que tem no santuário? O candelabro. O candelabro, Tássia, é um símbolo de Jesus, falando para você que é Ele que ilumina a sua vida.
E Ele que vai dissipar todas as trevas que existem na sua vida. Mais um símbolo de Deus no santuário. A pia é Deus falando novamente para você: sou eu que lavo os seus pecados. O que mais que tem dentro do santuário? Os pães é Deus falando para você: Sônia, sou eu que sacio a sua vida, você não precisa de mais nada. E tantas coisas que existem no santuário, tantas coisas que nos mostram que Deus, vivo e pessoal, Ele nós encontramos no santuário. E diariamente, Deus, Ele materializava para o povo de Israel quem Ele era. Ele materializava para eles quem Ele era e quem seria aquele que viria. Para que quando Jesus Ele viesse, aquelas pessoas pudessem conhecê-lo. Mas a Bíblia, ela diz para a gente que Jesus veio e os seus não o conheceram. Nem sequer eles o receberam. Então, novamente, eu pergunto para vocês, como que Deus Ele nos vê? Como que Deus Ele nos enxerga diante desses distanciamentos que nós vivemos dEle? Como que Deus enxerga você, na sua vida, na forma como você tem levado a sua rotina? O que Deus vê quando Ele olha para você? Sabe, Deus, Ele deixou alguns caminhos para que nós pudéssemos encontrá-lo novamente. Os mesmos caminhos que estão descritos aqui na Bíblia, que Ele deixou desde o princípio, Ele deixou também para que eu e você pudéssemos encontrá-lo. Porque Deus, Ele quer mostrar para você também que Ele é um Deus pessoal. E aqui eu trouxe 2 caminhos, 2 formas, 2 métodos de Deus para que nós possamos encontrá-lo novamente. E o primeiro deles é a oração. Tem uma frase que eu gosto muito, que está escrito no livro Encontros, de Roberto Badenas, que diz assim: a oração, mais do que palavras que são ditas, é um encontro que se vive. Roberto Badenas, quando ele escreve essa frase, ele está falando num contexto em que Jesus ia orar todos os dias, todas as madrugadas. E ele tinha um discípulo que ficava observando ele indo orar. Só que esse discípulo começou a ver que era muito diferente a forma como Jesus orava, a forma como Jesus saía das suas orações e a forma que ele orava, a forma como ele aprendeu desde sempre a orar. E esse discípulo, contemplando a Jesus e contemplando a sua vida de oração, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, me ensina a orar. Eu preciso aprender a orar assim como o Senhor ora. Mas Satanás, ele sabe que a oração, ela foi idealizada por Deus para ser um encontro. Ele sabe disso. E aqui eu trouxe mais um exemplo para que vocês entendam isso. Eu trouxe um exemplo do livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Me entendam aqui, viu, gente? Isso é uma sátira. Mas nessa sátira, existia um diabo noviço que estava tentando acabar com a vida espiritual de um jovem. Ele não estava conseguindo, então esse tio dele manda cartas para esse diabo aprendiz. É isso o livro. E nessas cartas que esse tio manda para ele, dentre as coisas que ele fala para ele, esse tio fala para ele: olha, para você acabar com a vida espiritual desse jovem, você precisa concentrar os seus ataques em torno da oração. Você precisa. E ele fala para ele 3 coisas que ele precisava fazer para que aquele jovem que estava ali na sua vida espiritual autêntica perdesse tudo isso. Ele fala assim: primeiramente, você deve fazer com que esse jovem ele deixe de orar. Que ele esteja tão ocupado no seu dia a dia, fazendo várias coisas, até coisas boas, que não reste tempo para ele orar.
E que quando ele orar, se ajoelhar para orar, ele faça isso de uma forma tão corriqueira, tão rápido, que ele não consiga entrar em contato com Deus. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa que você deve fazer para que esse jovem não ore é fazer com que ele perca a vontade de orar. Que ele se sinta tão cansado todo dia, tão desanimado da vida, que ele adia a oração para outro momento. Mas se ainda assim, depois de tudo isso, esse jovem ainda assim conseguir orar, faça com que ele se distraia. E ele se distraia. Faça como puder, para que ele não se centralize na oração. Sabe, se eu e você estamos vivendo uma vida espiritual dessa forma, é porque Satanás, ele sabe que a oração, ela foi idealizada por Deus para ser um encontro. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que diz assim: Satanás, ele procura desviar a mente para si mesmo, afastando-a de Cristo, a fonte de força. É do caráter de Satanás inspirar desconfiança e levar-nos a contemplar a nós mesmos em vez de Jesus. Ele procura nos desviar do quê? Porque ele sabe que no encontro com Deus, nós encontramos poder para resisti-lo. Enquanto nós continuarmos orando, com orações centralizadas em nós mesmos, nós não vamos ter um encontro com Deus. E Satanás, ele sabe disso. É por isso que ele quer que você continue falando palavras aleatórias quando você ora. É por isso que ele quer que você faça suas orações sem nenhum tipo de reflexão. Porque ele sabe que a oração, ela foi idealizada por Deus para ser um encontro. A segunda forma que nós temos para conhecer a Deus, ela está descrita no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, no capítulo 46, dos versos 13 e 14, e diz assim: diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal, de 1 cesto de efa e 1 terço de hin de azeite, para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal ao Senhor será feita em obediência a um estatuto perpétuo. Até aí tá bom. Essa próxima forma que eu coloquei aqui, que nós temos para conhecer a Deus, ela nos remonta para o início do nosso sermão. Ela nos faz retornar exatamente para o ponto em que Deus deu o santuário para o povo de Israel no deserto. Mas aqui eu queria abrir um parênteses. Eu não estou aqui falando sobre lei cerimonial. Queria que aquelas pessoas que talvez desconhecem ou nunca ouviram falar desse tema, ou têm alguma dúvida, eu não estou falando sobre lei cerimonial. Nós sabemos pela Bíblia que as leis cerimoniais, elas foram abolidas na cruz quando Jesus morre na cruz, o verdadeiro cordeiro. Mas as leis morais de Deus, elas não foram abolidas, porque elas são expressão do caráter de Deus. Então aqui eu não estou falando sobre lei cerimonial. Fecho o meu parênteses. Mas do momento em que Deus deu para o povo no deserto o santuário, até o momento que Ezequiel escreve essas palavras que Deus fala para ele escrever, já haviam se passado mais ou menos uns 900 anos, a 1000 anos, mais ou menos isso. Mas ainda assim, Deus vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, escreve que isso deve ser como um estatuto perpétuo diante do povo de Deus. Quando Deus, ele fala
para Ezequiel, depois de tanto tempo, que isso deveria ser um estatuto perpétuo diante do seu povo. É como se Deus estivesse hoje dizendo para mim e para vocês que nós continuamos sendo fracos. Por causa da fraqueza do ser humano, foi por esse motivo que Deus deu o santuário para o seu povo. Mas quando eu li esse texto pela primeira vez, eu tive uma nova compreensão sobre o santuário, uma nova compreensão sobre o sacrifício de Jesus. Porque quando eu entendo que diariamente, manhã após manhã, eu deveria a cada dia ter o Cordeiro de Deus na minha vida como um estatuto perpétuo, eu entendo que este tema, ele deve sempre estar diante de nós, todos os dias da nossa vida, todos. E talvez seja por isso que Ellen White, ela comenta que todos os dias nós deveríamos meditar na morte e no sacrifício de Jesus. Porque Deus, Ele sabe, eu já falei, Ele nos conhece, além do que a gente pode ver, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que se nós perdermos de vista o Cordeiro, nós perdemos tudo, porque Jesus é tudo o que nós temos. E eu trouxe aqui 2 frases de um autor que eu gosto muito também, que ele teve uma vida indescritível, né, de oração. E tendo essa vida de oração, ele conseguiu relacionar o tema do santuário com o tema da oração. Roger Morneau. Quem não o conhece, ele é um ex-satanista que escreveu 2 livros lindos, e eu recomendo que vocês leiam. E na sua primeira frase ele diz: as orações, quando elas são regadas pelo sangue de Jesus, elas têm poder para vencer Satanás. Amém, igreja? E a outra frase que ele diz é que as nossas perseverantes súplicas a Deus com fé, pelos perdidos e pelos ímpios, elas alcançarão o propiciatório diariamente. Quando a gente, ao invés de orar por nós mesmos, a gente ora por aquelas pessoas que não conseguem orar por elas mesmas. A gente ora por pessoas que não estão dispostas a fazer isso. O que ele está falando é que essas orações específicas, elas vão alcançar o propiciatório diariamente. E o que era o propiciatório, Tássia? O que era o propiciatório na época do santuário terrestre? Como? Isso. Mas ali no propiciatório se manifestava a presença de Deus, a Shekinah de Deus. O que Roger Morneau está falando para a gente é que quando nós oramos pelos outros, ao invés de orar por nós, nós sabemos que no santuário, o santuário terrestre, ele acabou, mas nós temos, né, informações no livro de Hebreus, de que no céu existe outro santuário. No santuário celestial, quando nós oramos pelos perdidos e pelos ímpios, essas orações, elas alcançam a presença de Deus diariamente. Mas sabe, igreja, eu trouxe tudo isso para vocês aqui hoje, para que vocês e eu possamos entender que o local onde existir você, Deus e um cordeiro, ali é um local de encontro. Onde há você, Deus e um cordeiro, ali há um encontro. Como que eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não conheço o Cordeiro de Deus? Como que eu posso dizer que eu conheço a Deus se eu não tenho o Cordeiro de Deus diante de mim? Diariamente, manhã após manhã, a cada dia na minha vida. E ter o Cordeiro de Deus diariamente na minha vida
é eu reconhecer que Ele é que limpa os meus pecados. É eu reconhecer todos os meus pecados. É eu entender que eu sou impuro. Ter todos os dias o Cordeiro de Deus na minha vida é entender que eu preciso de Jesus para viver. Mas eu e você, nós estamos suscetíveis aos mesmos erros do povo de Israel, com uma ideia rasa sobre Deus, com uma ideia deturpada sobre quem Deus é, quando na minha vida, eu não vejo necessidade diária de um Deus que me salva. Eu estou suscetível aos mesmos erros do povo de Israel. Para finalizar o meu sermão, eu gostaria de ler um texto com vocês. Que diz assim: se tantos são tão fracos, tão irresponsáveis em nosso meio, é porque não se acham ligados a Deus. O Salvador não habita em seu íntimo e eles não sentem o amor de Cristo em seu renovado frescor. Nenhum relacionamento terrestre é tão forte como esse amor. Nada pode ser comparado a ele. Querida Igreja Central de Valadares, eu gostaria que vocês entendessem hoje que nada que você viva neste mundo pode se comparar a ter uma experiência com Deus. Nada que você faça aqui, nada que você experimente, nenhum relacionamento que você viva, amoroso ou de amizade, nada disso pode se comparar a ter um encontro diário com Jesus. Nada é tão forte como esse amor que Jesus tem por você. Nada. E talvez hoje você está se sentindo fraco, mais fraco do que você imaginava ser. Mas Deus, Ele diz que mesmo na sua fraqueza Ele quer te encontrar. E Ele deixou meios para que diariamente você possa se encontrar com Ele. Se você se sente fraco, a ponto de você não conseguir orar, a ponto talvez de você não perceber a importância do Cordeiro de Deus na sua vida todos os dias, eu queria trazer uma boa notícia para você. E ela está escrita no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 6, que diz: de fato, eu, Senhor, não mudo, e é por isso que vocês, descendentes de Jacó, não são destruídos. É porque eu e você temos um Deus que não muda, rico em misericórdia, que entende a sua fraqueza. Talvez seja por isso que Ele ainda não voltou. Já pensou nisso? É porque Ele não muda e quer te alcançar na sua fraqueza, porque a Bíblia diz que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa quando a gente se sente mais fraco. Mas eu queria dizer para você que ainda há tempo de encontrá-lo, de ter um encontro com Deus. Eu gostaria que você agora ouvisse a música que o coral vai cantar. E que ao ouvir essa música, você possa escolher se encontrar com este Deus, que não muda e que se entrega para você todos os dias através do Cordeiro. Este Deus que está disposto a, em cada momento da sua vida,
ouvir você e encontrar você através da oração. Este Deus, Ele não mudou. Ele continua com as mesmas formas do passado, querendo hoje se encontrar com você. E é porque Ele não mudou que eu convido você hoje a ter um encontro com Ele. Ouça essa música e entenda ela como uma carta de amor de Deus para você. E se você aceitar este convite para sentar à mesa e cear com Jesus, eu convido você a, no decorrer da música, se colocar em pé. Faça isso entre você e Deus. Esqueça que a gente está aqui. Vamos louvar ao nosso Deus.
Vamos falar com este Deus que quer se encontrar conosco. Querido Deus, eu estou falando aqui, mas eu creio que o Senhor individualmente está falando com cada pessoa que está aqui, lendo os corações, as angústias, as vergonhas e as nossas fraquezas. O Senhor, ó Pai, conhecedor de cada uma das nossas necessidades, disse que iria supri-las enquanto nós vivermos. E nós sabemos que a nossa maior necessidade é da Tua presença. Pai, não nos deixe fugir da Tua presença. E se nós quisermos fugir, Pai, não permita. Nós precisamos de Ti, ó Pai, e precisamos, assim como o Senhor fez com o povo de Israel, diariamente e didaticamente, pela Tua palavra, aprendermos de Ti o que é viver com o Senhor. Nós precisamos desse encontro, Pai, porque sabemos que sem o Cordeiro não resta nada. Por isso nós precisamos de Ti. Nós estamos vindo, Pai, através desta oração, como uma entrega ao Senhor, de cada vida que está aqui, de cada coração, para que não só agora, mas que todos os nossos dias, a cada manhã, diariamente, o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito para nos lembrar de que vivemos a nossa vida sem ter o Senhor como nosso Deus pessoal não vale a pena. Que todos os dias, ó Pai, pelo Teu poder, nós possamos escolher ter um encontro com o Senhor, acima de qualquer coisa deste mundo. Eu nos entrego, Pai, e eu já agradeço, porque sei que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Concretize-as, ó Pai, na nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém.